Emprestado no século XVII do francês culte, que vem do latim cultus, que seria devoção, o termo culto é um termo controverso. Definições divergem e diversos significados surgiram ao longo da história, tanto na cultura popular quanto na academia. Mas o consenso é o seguinte: um culto é definido como um grupo religioso ou social com crenças socialmente ou religiosamente desviadas ou fora do comum, apesar de que desviado socialmente ou religiosamente é uma questão subjetiva. Obsessão, fanatismo, culto à personalidade e um grande número de pessoas suscetíveis ao charme de figuras megalomaníacas. Não dá pra falar de Charles Manson sem a gente falar sobre como o mecanismo das pessoas funciona quando elas estão em grupo, né? E nesse Mundo Freak Confidencial a gente vai abordar a vida e obra deste maníaco que felizmente já se foi e que você vai saber mais sobre logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. A gente agradece muito, estamos chegando na reta final do ano. E galera, 2022 foi uma jornada, hein? Eu queria muito agradecer que vocês sempre estiveram aqui com a gente, com a sua paciência, sua audiência, conhecendo coisa nova. A gente viu pela nossa retrospectiva do Spotify que muita gente nova descobriu a gente em 2022. Então, sejam bem-vindos, né? Continuem com a gente para 2023. Pros velhos, os velhos de guerra também estão convidados para 2023 também, tá bom? Para ninguém ficar com ciúme aqui. Então, galera, muito obrigado por esse ano maravilhoso. Esses recadinhos vão ser bem rapidinhos. É só mesmo a gente pedir encarecidamente, siga a gente nas nossas redes sociais, caso queira, caso aqueça seu coração também. Lá no apoia.se/confidencial você tem os apoios, né, para ajudar os nossos projetos independentes, como por exemplo, o Criminologia, como por exemplo, o Aconteceu Comigo, além do Mundo Freak Confidencial, que tá sempre aqui com você no Spotify. Tá bom, gente? Outra coisa, galera, tá rolando uma mega promoção de final de ano de camisetas e brindes lá da Jaca Freak Store. jacafreakstore.com. Se você tiver alguma dúvida de como escrever isso no seu navegador, não se preocupa, entra lá no nosso site no mundofreak.com.br. No post desse episódio vai estar lá o link para só você clicar e entrar, tá bom? Cara, tem várias camisetas oficiais do Mundo Freak, além, é claro, diversos brindes exclusivaços aí, tá bom? Se você só encontra por ali, então é isso, fica aqui a recomendação, tá, galera? Tá com desconto. 4 camisas, se você pegar, tipo assim, quer presentear a família inteira pro Natal, cara, 10% de desconto, 4 camisas. Tem promoção de moletom. Cara, tem tudo, tem tudo. Tem até Código Magicando aqui. Dê uma olhada lá no Jaca Freak Store. E gostaria apenas de avisar que estamos... Atenção, isso não é um treinamento. Estamos parando, por enquanto, os anuncinhos de quarentena, tá bom? A gente vai reformular, porque a gente percebeu que, apesar desse ano maravilhoso que a gente teve aqui com vocês e que muita gente teve o seu trabalho divulgado, além da pandemia ter mudado um pouco de formato, né? A gente ainda precisa de algum tipo de isolamento, de usar máscara, de tomar vacina, isso é sempre muito importante, mas a gente vai precisar mudar um pouquinho o formato desses anúncios, porque acabam deixando muito longo aqui nos recadinhos, e a gente entende também que parar também não é uma opção. Então, a gente vai estar parando só aqui no podcast por enquanto, e a gente vai estar uma reformulada para 2023, a gente voltar a fazer jabá dos nossos ouvintes, galera. Então é isso. Por enquanto o formulário ele vai continuar aberto e vocês vão sendo informados por aqui o que vai acontecer, as próximas notícias sobre isso e por aí vai. Tá bom, gente? Então é isso, gostaria muito de desejar um bom final de ano pra você. E é isso, bora pra esse podcast que ficou maravilhoso? Bora lá!
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e eu tenho um certo distanciamento de agrupamentos sociais ou religiosos que pensam a mesma coisa. Mas é porque eu sou iconoclasta, também conhecido como chatonildo, que dá toda a tristeza pras festas de aniversário, né? E temos aqui nossa queridíssima Gabi Laraco. Eu sou a favor do distanciamento de pessoas, no geral, entendeu? Manter todo mundo distante um do outro, não precisa de muito contato, entendeu? Com pandemia ou sem, sabe? Vamos ficar distante, não precisa isso de muita gente ao redor. Eu não queria fazer ao vivo de novo, pela enésima vez, você e o Ivan na mesma gravação, falar, porra, é curitibano, óbvio que você, né? Mas aí vocês também não se ajudam também, né? Mas você sabia que, na verdade, esse aqui é um plano meu e do Ivan, a gente vai tomar o Mundo Freak? Já tomamos. Ah, é? Graças a Deus. E agora vai virar só o Mundo Freak Piá. Isso. Tá bom. Nossa senhora! Ô, Casalber! A Casalber! Isso é um golpe de estado, Andrei. Isso. Da Entendi. República de Curitiba, aqui no Mundo Freak. Salve do comunismo! É isso. Do leite quente. O Mundo Freak é confidencial sendo falado Não tem confidencial nenhum aqui, assim, vai a merda. Não tem porra nenhuma disso. Eu não sei imitar sotaque. Tem leite nenhum, quente, dor de dente, é tudo, é só puxar o E que Ivan Mizanzuki. tá show. Terminar tudo com né, daí, terminar cada oração com daí. Se você usar o daí, você ganhou o selo curitibano. Isso. Entendi, daí. Mas não quero ser confundido com Curitibano na rua que não quero apanhar. E temos aqui um convidado incrível, nosso queridíssimo líder de seita, Ivan Mizanzuki. Eu tenho várias seitas. Várias. Olha, o cara pensando na piada. Não. Provavelmente censurou mais 5 antes de continuar falando. Não. É porque eu realmente, assim, os ouvintes de Projeto Humanos, na época do Casevano, diziam: o Ivan deve ser cara ligado com a seita e do que, né, que cometeram aqueles crimes em Guaratuba. Agora em Altamira, o Ivan deve ser o cara que tá ligado com a seita lá em Altamira. Então eu tô em todas, assim. Me chama que eu vou. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. E vamos falar de gente normal, né? Vamos falar de Charles Manson e seu culto, que, cara, Charles Manson, com certeza, mesmo você não conhecendo a história desse ser humano desprezível, você com certeza já entrou em contato com algum impacto cultural, infelizmente, que esse cara tem no mundo, né? Porque ele tá no momento da história e na região em que muitos elementos culturais se convergiam, né? A gente tá falando aqui do final da década de 60, onde a gente vai ter desde, sei lá, pensando em cinema, aquelas ficções científicas louconas, movimentos culturais, não só culturais, como de música também, dos hippies, amor livre, né? Essas coisas, né? A gente tem uma rejeição à guerra, né? A gente tem muita coisa rolando aí e que também vai dar espaço para a década de 70, né? A década de 70 só existiu porque existiu antes da década de 60. E a gente tá falando sobre um cara que ele, infelizmente, foi ícone dessa época também, né? Porque ele foi uma curva de rio para diversas dessas culturas, né? Inclusive, muitas controvérsias, crimes e, por que não, contradições, né? Quer dizer, alguém do movimento hippie que prega ódio, né? Isso seria meio contraditório, né? Se bem que a gente hoje vive na época dos contraditórios, né? E, cara, é uma figura bastante interessante. Que época a gente tá, Gabi? A gente tá em 2022, Andrei. Tá bom. É difícil, né? É difícil começar assim já, porra. O cara chama convidado pra fazer pergunta óbvia desse jeito, daí todo mundo brilha também. Tem esse poder aí do host. Entendi.
Né? Que dia é hoje? Terça-feira. Porra, o cara manja. Leandro Carnal é assim, né? Nossa, né? O céu azul, né? Antes que o Andrei me chute do Mundo Freak e nunca mais me deixe pisar aqui, né? Eu acho que quando a gente fala em Charles Manson, a gente pensa muito nos assassinatos, obviamente, né? Porque foram assassinatos muito impactantes, principalmente ali envolvendo a Sharon Tate, esposa do Polanski, que tiveram impacto cultural posterior, mas o contexto histórico também de tudo que se desenvolveu eu acho muito importante, né? A gente tá falando de anos 60, que é teoricamente a época do paz e amor, né? A gente tem, quando a gente pensa em anos 60, não sei vocês, mas a gente pensa em movimento hippie, né? A gente pensa em direitos civis, a gente pensa em movimentos sociais como o despertar da segunda onda do feminismo, o movimento negro, né? O movimento que na época era um movimento gay, hoje é um movimento mais LGBTQIA+, né? Mas tem todas essas disputas, né? Todos esses grupos sociais, e o Charles Manson, ele se insere ali dentro do que a gente consideraria, entre aspas, os hippies, né? Porque eu não sei muito bem se ele era... Ele não prega paz e amor, né? Assim, tipo... Ah, não, mas com certeza ele foi influenciado, né? Tá no terreno musical, né? É bastante... Não, sim, mas tipo, às vezes ele é até usado como uma forma de detração do movimento hippie, entendeu? Falar assim, não era tão paz e amor, esses tempos mais violentos, sabe? Não tem como ser paz e amor nessa época. A gente tem o Woodstock em 69, né? Que também é uma grande influência. Uhum. Teve muito hippie que ficou dodói depois de um tempo também, né? Então, tem uma questão, uma vez eu vi um cara falando que o movimento hippie ele é muito mal interpretado e muito pouco conhecido pela maioria das pessoas, porque o movimento hippie, em essência, em época de Guerra do Vietnã, né, nos Estados Unidos, era uma galera que estava vindo com um discurso de paz e amor como forma de resistência a uma cultura bélica, a uma guerra que não fazia sentido e que tinha ideais que eram muito fundados em princípios socialistas, né, da própria discussão sobre monogamia, a própria forma como do patriarcado, como funcionar. Então, se você olhar nesse sentido, ele é um movimento, né, de contracultura que incomodava boa parte da sociedade americana e que teria sido feito chacota nos anos seguintes justamente para desmoralizar o impacto político que teve, porque se você olhar no plano geral, cara, Woodstock, né, acho que é um grande exemplo, assim, pessoas... Você tinha hippies que iam resgatar jovens que não queriam ir pro Vietnã e davam abrigo pros caras e tudo. Então, existe um momento ali também, né? Isso muito ligado, claro, também a uma classe média americana branca. E por outro lado, também que tem a ver com o Manson, né? Esse caldeirão todo. Você vai ter as guerras, né? Raciais, né? As disputas raciais que estão acontecendo nos Estados Unidos e que daí o grande ícone acaba sendo os Panteras Negras, né? Que daí acaba também inspirando isso. Então, o final dos anos 60 nos Estados Unidos são esse momento de ebulição de uma contracultura que está tentando dar novas vozes a toda essa efervescência cultural. É um momento muito interessante, assim, né, de você pensar ali de tudo que tá acontecendo. É aquela velha piada o cara era hippie nos anos 60, depois virou engravatado dos anos 80, odiando tudo que fez o passado, né, porque o que aconteceu, né, de repente que os Estados Unidos ficou tão careta, né, de lá pra cá, e foi pro mundo inteiro, né, o movimento hippie. Então, eu tô falando só isso pra que a gente também não tenha uma ilusão de que é tudo paz e amor e não tinha disputas. Não, tinha disputas muito profundas e tinha visões muito radicais, existia radicalismos muito no mundo hippie, que muitas vezes entravam até para lados místicos, como era o caso, o Crowley foi ressuscitado, né, popularmente como fenômeno cultural durante o movimento hippie, e o Manson acaba sendo um desses exemplos de um cara que teve contato com essa contracultura hippie e acabou, né, sendo combustível para cometer todos os crimes que cometeu. Eu acho que o que o Ivan falou é muito interessante pra gente pensar, porque a gente fala em movimento hippie, né? E daí dá a impressão de que é uma coisa só. Isso. Existe um Vaticano do riponga, né? Não, a mesma coisa assim, a gente fala... O grande hippie. Hoje em dia a gente não fala em movimento feminista, né? A gente fala em movimentos feministas, a gente tem vários grupos. Os movimentos hippies também eram, né? Assim, então não era uma única coisa, né? Você tem várias vertentes, várias ramificações, algumas mais radicais, outras menos, né? Mas tem muito dessa diversidade, eu acho que isso é importante, né? Sim. Talvez não falar em movimento hippie, falar em movimentos hippies, né? Porque a gente tem várias pessoas ali com ideais diferentes e que também vão flertando com outras questões, né? Então,
não é só o movimento hippie, a gente daí vai ter o flerte ali com o movimento negro, com o movimento feminista, a gente tem as universidades também que começam a se posicionar contra a guerra do Vietnã, por exemplo, e outra coisa que o Ivo falou que é muito interessante é como ali, assim, final dos anos 70, a gente tem nos Estados Unidos uma volta de um conservadorismo, né? A gente sempre fala assim que nenhum direito é ganho, a gente sempre tá em batalhas constantes, né? Disputa, né? É disputa, são avanços e retrocessos. E nos Estados Unidos, ali final de 70, começo de 80, a gente tem um conservadorismo que é político, que é religioso, que é social e que ele volta com tudo. Não à toa, a década de 70 e 80, a gente vai ter aí o Satanic Panic, né? Como essa onda conservadora enxergando o diabo em tudo, né? No comportamento, na política, nos crimes, né? E por aí vai, né? Nos 80, nos Estados Unidos, é o governo do Reagan, né? Então, o conservadorismo chega na Casa Branca. Mas o que é interessante é como depois se tenta desmoralizar os anos 60 e criar essa ideia dos hippies como esses grupos bobos que só queriam usar drogas, sabe? E ir pra Woodstock. Como se Woodstock fosse só isso. Como se não tivesse uma questão política, né? E toda uma outra estrutura. Então, se cria essa ideia dos hippies como bobos, sabe essa coisa? A gente vê até às vezes nos filmes, aquela coisa meio ingênua, né? Aquela coisa só meio... queria fumar maconha, exato, né? meio sem sal. E beleza, talvez até tivesse, com certeza teria gente que tava ali só pra fumar maconha, entendeu? Com certeza. Com certeza, né? Não, eu não duvido que fosse a maioria, inclusive, e tá tudo bem. Mas também tem gente engajada politicamente, e também tem gente que vai divergir, e vai ter o mais radical, vai ter o menos radical, né? São as questões de liderança. É interessante isso porque, justamente explicando o que eu falei no início, assim, pra mim o Charles Manson, ele é fruto disso. Por mais que você tenha essas controvérsias... Ele era um racista, né? Nazista, etc e tal, criminoso, que a gente vai falar aqui. Mas, cara, tem muitas coisas que ele introduz, que ele segue, e que ele introduz pra família Manson, que é fruto totalmente dessa época, né? Amor livre, né? Você tem pessoas com certo pensamento contra a cultura. É que é difícil pensar assim, porque às vezes... E é algo que às vezes até eu vejo discussões hoje em dia que deixam a galera um pouco confusa, né? Principalmente pra galera que é às vezes até mais engajada politicamente, que gosta de colocar as coisinhas nas caixinhas. Não, porque tem os liberais, tem os conservadores, tem os comunistas, tem os esquerdistas, tem isso, tem aquilo e tal. E às vezes não enxerga alguns fenômenos que acontecem que são contraditórios, né? Tipo, uma galera que, sei lá, sempre votou... Um exemplo aqui, tá, gente? Uma galera que sempre votou no PT e de repente tá votando no Bolsonaro. É uma galera que foi da esquerda pra direita ou simplesmente votou no primeiro populista que apareceu, né? Eu acho que dentro desse cenário cultural, desse caldeirão cultural que tava acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que a figura do Charles Manson como um racista que conseguia jogar fora parte do que interessava pra ele e assimilar outra parte que interessava, é muito coerente quando tu para pra analisar que, poxa, se a juventude estava vivendo isso naquela época, por que eu também não vou viver? Mesmo que eu concorde com mais ou com menos coisa, né? É óbvio que vai ter racista no movimento hippie, tipo... vai ter problemas, né? É óbvio que vai ter gente que não vai respeitar as mulheres. É óbvio que vai ter gente que não vai gostar do amor livre, né? Mas tá ali era o hype da galera, né? O movimento da música, né? De ficar junto com a galera que você curtia, né? Era a vanguarda da época, né? Todo adolescente quer ser essa coisa do contracultural, né? Anti-establishment, né? Então, sei lá, né? Pra mim é algo que dificilmente o Charles Manson, da maneira como a gente conhece, da maneira como ele impactou culturalmente, funcionaria fora dos hippies, pelo menos dessa forma como a gente conhece, não sei. É a impressão que eu tenho. Mas tem a questão dele ser hippie, tá perto disso, acho que é quase um detalhe, né? O que tá mais interessante aí, que é um momento... Eu tinha um professor que falava uma coisa ótima: se você quiser ir pra uma religião nova, evita qualquer coisa que veio da Califórnia nos anos 60, 70, sabe? Porque tem esse lance que é muito forte nessa época, dessa formação desses novos movimentos religiosos e que, né, desse sincretismo, na nova era como toda que a gente fala tantas vezes, e que o Manson acaba se alimentando disso, se misturando uma série de referências do seu entorno, e eu acho que ali é um start importante para depois que vai vir toda essa questão sobre cultos, seitas. Eu acho que quando a gente pensa assim em culto que comete crimes, né, que tem um líder carismático que mata pessoas, tá, a grande referência acaba sendo o Manson, né, e que daí resulta mais pra frente ali pra um Satanic Panic nos anos 80 e tal. Agora, o que é interessante aqui é que, claro, o Manson não é o único, né, você vai ter outros cultos que levam principalmente a suicídios, né, acho que o caso do Jim Jones é um dos mais famosos, do Heaven's Gate também, Califórnia também.
nos anos 90. Mas o que chama a atenção daí no Manson nesse sentido é essa ideia de o que é um culto, né? Eu venho estudando esse tema já faz alguns anos. Ele tem esse cara assim que é meio que tipo o bambambam do assunto, que é o Steven Hassan, né? Eu tô até com o livro dele aqui na mão, que é só tem em inglês, é Combating Cult Mind Control, combatendo o controle da mente de cultos, né? E ele é um cara que ele era do Reverendo Moon, né? Ele era da seita do Reverendo Moon. E daí ele se radicalizou, depois ele se desradicalizou, então hoje ele meio que faz cursos, palestras, escreve lá e dá aulas em universidades sobre como é que é comportamento de culto. E uma coisa que ele fala muito, assim, é que geralmente tem esse líder que é muito carismático, que te puxa pra isso, e ele faz você perdendo a sua identidade aos poucos e se afastando das pessoas com quem você tinha alguma relação prévia, e você não... Uma coisa que é muito importante que determina um culto é você não consegue sair de lá, né? Existe uma questão que te prende lá, especialmente com uma questão de controle mental mesmo, que é daí ele faz toda uma análise de psicologia social, enfim, comportamental, e daí ele determina, né? Deixa eu até ver certinho pra não falar merda, mas ele fala aqui de 4 tipos de cultos principais, né? São os cultos religiosos, cultos e seitas, né? Cultos e seitas, os políticos, os psicoterapêuticos e educacionais e os comerciais. Então, se você pega, por exemplo, aquele cara lá que era que tinha menino do Smallville, a gente sempre lembra assim, esse culto. Ai, sim. Sim, né? A gente, inclusive, acho que merecia ter um episódio da gente fazer, né? Daquela menina... A mocinha loira do Smallville. Isso, que daí teve esse documentário na HBO, que foi foda pra caralho, assim, também, sobre... Aquilo ali era um culto super comercial, assim, sabe? Tipo, olha, como que você melhora na sua vida, como é que você... Era um esquemão de pirâmide e tal, só que daí tinha um lance ali de um culto sexual em torno da figura do líder, né? E o Manson, ele já vai pra um lado, dentro dessa perspectiva, de um lado político com uma alta conotação religiosa também, né? Você pode misturar isso. E aqui a gente tem que também fazer a velha diferenciação, né? Culto, na sociologia da religião, faz muito tempo que eu tive acesso a essa literatura, assim, mas sociólogos da religião, geralmente, cita culto como um fenômeno histórico comum que acontece sempre. O cristianismo nasce como um culto, uma seita, né? Do judaísmo. Então você tem um grupo de pessoas que faz parte de um grupo majoritário, eles são minoritários, eles têm ideias diferentes, eles saem eles criam um secto, né, uma cisão ali dentro, uma seita que tem aquelas ideias, e à medida que as pessoas vão se identificando e aquilo vai se alastrando e vai crescendo, em algum momento pode virar uma grande religião, né, que domina como... o cristianismo acho que é o maior exemplo disso. O cristianismo é um grande exemplo nesse ponto. Então, assim, eu sempre tento falar, olha, existe a definição acadêmica, histórica, né, quando você está olhando a definição de cultos e seitas, e existe daí essa definição mais que é o que a gente entende a partir de um fenômeno do século XX, mas que já tem referências lá no século XIX e XVIII. Na Idade Média, próprio conceito de seita é um outro lance que a Igreja Católica usa para perseguir hereges, né, para manter uma ortodoxia, mas você já tem aqui essa ideia dos anos 60 principalmente, dessa ideia da formação do culto como algum lugar que te faz uma lavagem cerebral e você faz tudo que o teu líder faz. E eu acho que essa é o que torna o fenômeno do Charles Manson tão curioso se estudar, né? O Manson em si, ele não matou ninguém. Eu acho que esse é o que mostra o poder do culto, né, de uma seita como essa. É ele instruir as pessoas dentro de uma visão de mundo que ele tem, as pessoas acreditam piamente no líder, e elas vão lá e cometem crimes horrorosos, como os que fizeram, né? Então... Sim. Qual que é o crime do Manson? Foi uma indução ao crime? O que ele faz exatamente? É um caso curioso de se ver. E o cara nunca saiu da prisão, né? Morreu preso. E muitas vezes ele é tratado em equivalência com serial killers, né? Inclusive até naquele falso senso comum, né? Que a gente já cansou de quebrar aqui no Mundo Freak Confidencial, quando a gente fala sobre serial killers no geral, né? Existe essa mítica de que pessoas muito inteligentes, muito carismáticas, e vão sendo jogadas tudo nesse bolo. Charles Manson é uma pessoa muito carismática. Mas não é uma pessoa muito inteligente e não é um serial killer. E isso é interessante ser deixado bem claro, assim, né? Eu fico imaginando também como é que se deu esses meandros desse processo, assim. É porque o que o grupo dele fez foi uma coisa muito odiosa, né? Então, é muito fácil. Se fosse qualquer pessoa que talvez tivesse cometido crimes menos graves, né? Ou algo desse sentido, talvez fosse até difícil condenar o cara dependendo por alguma coisa, né? Quando tu para pra analisar nesse aspecto, assim, né?
falando um pouquinho dele, vamos passar pra personalidade do Manson, né? Ele foi um jovem no famoso Verão do Amor, né? A gente tá falando aqui de 1967, um auge aí do movimento hippie, acredito eu, né? E ele vem de uma infância muito complicada, muito problemática, né? Ele teve uma mãe que engravidou de um golpista, o golpista naturalmente desapareceu, né? E aí você tem relatos, às vezes até contradizentes, assim, né? Dentre a mãe se prostituía, ou tinha a questão de que ela depois se casou com uma pessoa que abusava do Charles Manson, né, e por aí vai. Mas é aquele pacotão de infância abusada, sofrida, que fez a pessoa, provavelmente se a pessoa tinha alguma predisposição, ela deixou o gatilho da maluquice. A ideia geral é que quando ele era jovem, o Charles Manson, ele já tinha sido preso algumas vezes, né, por estupro, né, por cometer pequenos golpes e tal, e foi durante a prisão que ele entrou em contato com a seita ali do Tom Cruise, do John Travolta. Além da religião do Tom Cruise, da seita do Tom Cruise, também ele entrou em contato com essas religiões do fim do mundo, né? Com essas ideias. A gente tá aí chegando no final do século XX, os anos 2000 estão chegando, né? Como diz Nostradamus, como é que de 1000 passará, 2000 não chegará, né? Tem uns lances meio apocalípticos aí, e você tem diversas religiões e seitas que pregam esse fim do mundo. E quanto mais próximo do ano 00 de qualquer século, você tem esses doidinhos achando que o mundo vai acabar, que vamos passar por um grande processo, né, de evolução espiritual, coisa nesse sentido. Na verdade, a ideia de que o mundo vai acabar, ela é bem antiga, né? Ela só vai sendo reciclada, porque daí como o mundo não acaba, as pessoas vão empurrando, né? Mas é algo com que a humanidade lida faz muito tempo. E essa questão do apocalipse, né? Essa mística do apocalipse, ela é muito importante para quando o Manson vai fundar a família, né? Sim. Até porque tem ele daí mistura muito essa religiosidade, né? Esse misticismo do fim do mundo com questões dos anos 60, né? Como a gente vai ver que daí cai naquilo que ele chama de Helter Skelter, né? Então ele meio que faz essa grande mistura, até com a ideia, né, de que algumas pessoas diziam que ele era a manifestação de Cristo. Então entra até o cristianismo na jogada, né? É um grande caldeirão de referências ali da família Manson. E como todo fenômeno de culto de nova era, todo é um exagero, mas grande parte desses cultos e seitas e tal, porque assim, não tinha centenas, milhares de seguidores, né? Era um grupo super pequeno, assim, o do Manson. Mas você vai ver, se você buscar, mas eu quero entender melhor o que significa, você nunca vai encontrar ideias muito rebuscadas, muito profundas. É mais um líder muito carismático, que tem um poder de influência muito sobre aquelas pessoas e que vai jogando uma ideia aqui ou ali, e as pessoas vão... Tem aquela... Na segunda temporada do Mindhunter, cara, uma tristeza ter sido cancelada, mas tem aquele momento, né, desde a primeira temporada, que eles ficam dizendo, a gente tinha que falar com o Manson, e daí um dos detetives vai lá falar com um dos membros, né, do Manson, da família. E é um cara de faculdade, assim, que tem instrução, não é... A gente pensa em pessoas ignorantes, não, são pessoas que têm alguma predisposição, assim, a ser encantada por uma visão de mundo que as encanta, né? Eu acho que esse é um senso comum que a gente encontra quando se fala de seitas e cultos, é de que todo mundo que tá ali é bitolado, sabe? De que todo mundo que tá ali é burro. E pelo contrário, né? As pessoas realmente acreditam, né? Eu lembro muito quando a gente fez um episódio no RDM sobre Heaven's Gate, né? Que é muito fácil a gente julgar de fora também essas pessoas como ingênuas ou influenciáveis, mas às vezes elas também acreditam tanto, né? Que acaba sendo muito difícil se desprender e quebrar com essa realidade, né? Como se a única coisa que elas acreditam ou que existe está ali. E eu acho que com o Manson tem esse caso também pelo fato de que, como o Ivan falou, não era um grupo muito grande, eram cerca de 100 pessoas, então isso cria uma proximidade com o líder também, sabe? Então o que ele fala é acatado como algo muito poderoso, e a grande maioria das pessoas que entraram no culto, né, do Manson, eram mulheres de classe média, assim, jovens, querendo romper um pouco com essa origem até burguesa, sabe? Essa coisa do, eu vou romper com tudo isso. Vamos imaginar que existe um país em que foi muito turbulento politicamente. Qual? E que algumas pessoas... Um país, assim, imagina um país. Hipoteticamente, assim, você tá falando. Hipotético, sabe? Tá. Nem dá pra imaginar do que você tá falando. E que passou por um período, assim, sabe? E que, de repente, pessoas, sabe? Professores de universidade, grandes empresários com doutorado, que falam 3, 4 línguas, de repente começam a pedir coisas absurdas. Tipo,
ir pra frente de alguns lugares, assim, do exército, sabe? Imagina isso, assim. Entendi. Grandes atrizes e atores apoiando umas loucuras, falando inventando leis e interpretações de leis que nem existem. O que faz com que essas pessoas que até anteontem eram inteligentes, que a gente considerava inteligentes e cultas, entrarem nisso? Diga por você, hipoteticamente falando. Hipoteticamente Não falando, existe. claro. De novo, não tô falando de ninguém em específico. Mas existe muito aquela sensação de pertencimento, né? De aqui Sim. alguém, eu tô me sentindo próximo, tô sendo acolhido. E eu lembro muito daquele documentário da Netflix sobre a Terra plana, né? Sim, nossa, muito bom. Que você via, assim, que existia mais do que eles realmente acreditarem naquilo, eles gostavam da experiência de estar juntos, acreditando em alguma coisa que ninguém acreditava. Então, eles eram os rebeldes, né? Então, eu acho que esse lance de, tipo, somos nós contra o mundo e essa pessoa aqui do meu lado vai pro inferno comigo se for necessário, é uma recompensa simbólica, emocional muito grande, e que faz com que depois as pessoas estejam mais suscetíveis a cometer os piores crimes, né? Tanto que, né, pelo menos assim no Mindhunter, não sei até que ponto que aquilo, em teoria o Mindhunter é inspirado em fatos reais, né, mas eu não sei até que ponto que os diálogos realmente são fiéis ao que aconteceu, mas quando lá o agente do FBI tá conversando com um membro da família, né, que tá preso, ele fala, cara, eu não sei, era muito encantador, tá ali com o cara falando isso, então ele fazia sentido as coisas que ele falava, ele tinha uma atração, assim, sobre a gente que era muito grande. Eu consigo entender, assim, porque a gente, acho que todo mundo consegue quando, sabe, viu alguém no ensino médio, quando a gente é adolescente, isso é muito forte, né? Tem aquela pessoa que é a mais legal do colégio e um dia você bate um papo com ela, a pessoa é muito bacana e você nem curtia muito, assim, mas de repente você diz, cara, essa pessoa é muito foda, sabe? E ela falou comigo, sabe? O ensino médio é um lugar perfeito pra você montar uma série de seitas e cultos aí das piores, com as pessoas mais populares como líderes, assim, é terrível, porque justamente na adolescência é o momento que você tá tentando se descobrir. E se você quer romper com da onde você veio, ali é o lugar perfeito. E não à toa as pessoas eram muito jovens, né, no culto do Manson. E ele já era um cara mais velho também, né? Quantos anos que ele tinha quando ele começa? Que ano que ele nasceu? 34. 34. Então imagina, ele já era o adulto ali da galera, né? 35, 36 anos, né? Sim. Ele já tinha uma vida de crimes, né? Ele tava preso, né? Uma vida de crimes. Daí parece que vai entrar um documentário, assim. Uma vida de super CNP. Tinha uma carreira musical, né, que ele tentou fazer. Inclusive aqui, questões paralelas, né, eu acho que a primeira vez que eu descobri sobre Charles Manson foi através da música, por 3 referências principais, assim. Foi o Marilyn Manson, né, que eu lembro da MTV explicando ali na década de 90 da onde que tinha vindo o Marilyn Manson. Daí falava que cada membro da banda dele tinha que sempre pegar o nome de uma pessoa famosa e de um serial killer, né? E daí ele pegava Marilyn Monroe e Charles Manson. Daí virou Marilyn Manson, daí virou essa persona aí. Daí eu lembro do Guns N' Roses, que eu era muito fã, e o Axl sempre não, né? Mas tem vários shows em que ele usa uma camiseta com a foto do Manson, com o rosto do Manson. E o Guns N' Roses mesmo, em 93, lança um disco que é só de covers. 93, 94, chamado de Spaghetti Incident. Uma bosta de disco, assim, horroroso. E tinha uma música do Manson lá. E eu lembro, assim, de adolescente ficar olhando e ficar tipo, por que caralho eles foram gravar uma música do Manson? A música nem é boa, sabe? Mas qual que é o lance aqui? Marketing, né? Pra caralho, né? O Axl já falou até em entrevista que ele falava aquilo lá, porque, falavam que eu era maluco naquela época, então eu decidi assumir uma coisa de maluco mesmo e ser provocador, mas eu nunca tive nenhuma referência com o Manson, nunca tive nenhuma identificação, eu usava aquilo mais pra provocar mesmo. E tal, mas é foda isso, né? Como o Manson, ele virou realmente um ícone pop, assim, e daí, a ponto de tentarem até resgatar esse lado musical dele. Agora, se colocasse nos anos 60, época de paz e amor, um monte de gente querendo quebrar as estruturas patriarcais e burguesas da sociedade, chega um cara que já tinha sido músico, já tem uma história de crimes, que tá lutando contra o sistema, um cara que fala bem, né? Não sei se era considerado um cara bonito, assim, pra época, mas enfim. Mas tem esse encantamento todo. Daí o cara era músico, pega um violão, toca Legião Urbana ali, todo mundo se apaixona, sabe? Então, essa vez
figura encantadora. Então e daí, de repente, o cara consegue colocar na sua visão de mundo os Beatles, né, cara? Eu acho que isso que é aqueles papos de... Vocês já devem ter passado por isso, sabe? Mas principalmente quando mais jovens, que hoje já todo mundo aqui macaco velho, né? Já tá cansado, já não gosta mais de pessoa. Mas eu lembro muito da sensação, assim, de ser adolescente. Eu me encantava muito quando rolava uma conversa, assim, de que tinha alguém ali no grupo que manjava de alguma parada mística ou de alguma história religiosa, espiritual. E daí, como era gostoso você passar horas ouvindo aquelas histórias e discutindo, e você pensar, pô, não mal posso esperar pra gente ter esse encontro de novo pra conversar sobre isso, sabe? Essas coisas misteriosas, essas explicações sobre coisas que eu não sei. Isso já numa época que a gente já tem acesso a muita informação, mesmo sem internet nos anos 90, né? Mas imaginar isso nos anos 60, em que a informação era ainda mais difícil, e que daí aparece esse cara falando tantas coisas sobre fim do mundo, e juntando com uma referência, pô, que tá na nossa cara, que são os Beatles, né, cara? E daí e o cara é músico, e o cara não sei o quê. Deve ter sido, pra essa galera, realmente alguma coisa muito... E mais do que isso, né? São nesses momentos... Assim, os Estados Unidos não viviam uma convulsão social, né? Mas esse processo grande de contracultura e de ruptura, né? As pessoas provavelmente estavam muito perdidas, né? Com esse rompimento, com o que veio antes, né? Com, poxa, e agora? O que vai ser da gente? Pra onde a gente vai, né? Então, acho que é muito fácil você se ver nessa... Poxa, é o que a gente vive hoje nesse nosso país hipotético que a gente tá tanto comentando, né? Tipo assim, pessoas que estão completamente desacreditadas, né? Frustradas, ostracizadas. Pensar que é época de Guerra Fria, 62 teve a crise dos mísseis cubanos, que o mundo ficou a um tique de ir pro caralho. Então a contracultura dos hippies vem muito nisso, com um discurso forte anti-guerra, mas daí aparece um cara com uma vertente diferente. Não, vai haver uma guerra, só que não é uma guerra entre União Soviética e Estados Unidos, né? É uma guerra entre brancos e pretos, né? E daí olha que o álbum branco dos Beatles é muito, nesse cenário catastrófico assim, é impressionante. O que o Ivan falou ali, eu só acho muito interessante, essa ideia de nós contra o mundo, né? Porque eu acho que é justamente isso que se vê na família Manson, né? É um grupo pequeno, tudo bem, 100 pessoas não é tão pequeno assim, mas perto de outros, né, quando a gente analisa, não é um grupo grande, e que tem essa ideia de esse turbilhão, né, essa efervescência de coisas, mas nós estamos juntos e nós vamos ganhar, entendeu? É nós contra eles mesmo, é nós nesse novo mundo, e daí tem essa ideia também dessa guerra, essa guerra racial. Então eu acho que isso é muito importante pra gente entender esse sentimento de pertencimento das pessoas, que também faz com que a gente se questione, como que alguém mata ou faz esse ato de crueldade tão grande em nome de outra pessoa, né? E a resposta tá aqui, né? Essa ideia de pertencimento, essa ideia de família mesmo, né? Não é à toa que o nome é Família Manson. É tipo youtuber, né? O Charles Manson era youtuber, né? Família Manson, né? Tá que pariu. Tô mentindo? Falo mesmo. Quando o Charles Manson sai da prisão aí desses pequenos golpes, né, que a gente tá mencionando aí, ele se muda com a bibliotecária, mora com ela e já junta uma galera, né, entre a maioria mulheres, né, eles meio que começam a viver juntos, e aí é formada a tal família, entre aspas, né. E é muito interessante porque o Manson, a partir daí, ele é muito marqueteiro, né. Em nenhum momento, inclusive, eu acho que ele acredita nessas ideias, assim, mas, ou talvez acreditar, sei lá, vai saber, né, doido pra tudo, né, em que ele se via como Cristo e que as pessoas na família dele eram os apóstolos, né? Lembrando a todos, né? Eram a maioria mulheres, né? Claro, naturalmente, né? Amor livre, né? Para algumas pessoas. Ele é amor livre, vamos contestar tudo, mas ainda é um sistema patriarcal, porque quem manda é o homem, entendeu? Então tem ainda muito essa rigidez na estrutura, né? É o sexo, as drogas, ok, a música, é isso que importa, mas quem manda ainda é um homem, né? Então você ainda mantém essa questão muito forte. E eu acho bizarro, assim, como ele dizia pros seguidores que eles eram as reencarnações dos cristãos originais, né? Porque daí você dá aquele toque, né? Os outros não são os originais, nós somos os escolhidos. É muito uma mística também, assim, a gente vê isso muito em outros sistemas religiosos, a ideia do eu sou o original, ou eu sou o descendente do original e eu que carrego, né? Essa herança.
É uma narrativa esotérica muito comum, aliás, né? E que pega muita gente, né? Tem um amigo professor de história que um dia um aluno chegou pra ele, não nazista, o aluno dele, né? E aí o professor de história fez o adolescente se arrepender, né? E aí, em um momento, assim, de agradecimento, o aluno chega com uma relíquia nazista, assim, entrega pro professor e fala aqui, professor, acho que eu não devo mais estar carregando isso, acho que isso aqui ficaria melhor com você. E quando ele abre, é a porra de uma idiotice da Shopee de latão, saca? Mas pro moleque era uma parada... tipo assim, ele achava que era, porra, uma relíquia da Segunda Guerra Mundial nazista, né? Tipo, caralho, né? Então tem essa coisa, né? Do tipo, porra, o Manson não tinha muito disso, talvez seja também consequência hippie, né? Deixar as coisas pra trás, etc e tal. Mas, tipo assim, você tem esse apego com essas coisas que remetem a um movimento original, né? Seja físico ou não, né? Essa ideia, né? Então, pro Manson, ele era Cristo, né? Rapidamente, o grupo, a família dele, se torna um movimento religioso muito rapidamente, né? Ele fala que ele se vê com os pregos nas mãos e nos pés, e aí ele foi arrecadando cada vez mais seguidores, né? Uma curiosidade, como o próprio Ivan tava falando, o próprio Charles Manson, ele não apenas teve músicas, como ele chegou a quase fazer parte de maneira relevante do movimento musical da época, né? Ele chegou a fazer amizade com o Dennis Wilson, dos Beach Boys, né? Chegou a escrever música, etc e tal. Ficou puto porque ele foi marcar reunião com o empresário da banda. O empresário não apareceu, e aí o maluco surtou e falou, não quero então uma porra nenhuma disso aí, não. Dá pra ver o narcisismo dele nesse tipo de história, né? Do tipo, na cabeça dele, né? O cara cagou pra mim, então, tipo assim, eu sou maior que ele, né? Essas coisas assim. Você sabe com quem está falando, né? Dá pra ver isso muito na personalidade dele, assim. Eu cancelei a faculdade porque eu sabia mais que os professores, né? Cara, desculpa, gente. Quem acredita nesse tipo de idiotice tem que se fuder mesmo. Pô, mas é mais comum do que a gente pensa, sabe? Esse tipo de comentário. Eu sei mais. Mas no caso de líderes de cultos, né? Você tem que ter uma personalidade narcisista, né? Acho que é tipo quase que um must pra você conseguir. Sine qua non, né? Porque você tem que ter não só a liderança, mas também essas pessoas orbitando ao seu redor e dizendo o quão você é maravilhoso ou o quão você vai liderá-las, né? O caso do Manson, né? Olha, até a similaridade com Cristo, porra, ele tá se colocando ao lado da maior figura do cristianismo, entendeu? É tipo só pra ver como o ego dele é pequenininho. Exato, né? Não é só aquela galera esquisita do, não, se até Cristo errou, eu não posso errar, né? Tipo, não, ele ia pro outro nível, né? Ele ia pro outro nível nessa questão aí, né? E aí a gente tem que falar do Helter Skelter, né? Que aí, como o próprio Ivan tava falando, né? A gente tem o lançamento do álbum branco dos Beatles, né? Que aí já deve ter sido uma mensagem foda pro cara, né? E dentro desse álbum você tem a música Helter Skelter, né? Que é uma expressão inglesa pra tobogã em espiral, né? É meio que um sinônimo pra confusão, né? Desorientação, né? Esse tipo de coisa. Eu não li a letra, né? Mas segundo minhas fontes, tem referência sobre a queda do Império Romano, né? Tem uns lances desses que mais pra frente o Manson vai assumir, né? Ele vai enxergar o sistema como o Império Romano e eles como Cristo e seus seguidores sendo oprimidos pelo sistema, né? Do Império Romano e tal. E aí também a gente começa a ver de maneira mais manifesta, né? A questão do racismo do Charles Manson, né? Que é o mais comum quando você vê qualquer biografia, qualquer documentário dele vai bater nesse aspecto, que é o seguinte, esse maluco achava que em algum momento ia ter se ele achava ou se ele vendia a ideia, eu não sei, né? Enfim, né? É uma longa discussão que eu tenho com o Ivan com pessoas que esse cara é picareta ou ele é picareta sem saber que é picareta, né? Tipo... E a ideia é que ele achava que existiria em breve uma guerra racial. E não é à toa, porque como a gente tá falando aqui desde o início do podcast, a gente tá falando sobre um momento de movimentos sociais muito fortes nos Estados Unidos, né? Movimentos dos direitos civis, né? Cara, década de 60 ainda tem apartheid nos Estados Unidos, né? Tem lugares que você não podia, negro e branco não podiam se misturar em escolas. As leis de Jim Crow, né? Exatamente, né? Então, existem esses movimentos, né, mais, vamos dizer assim, progressistas, né? E que assustava muito essa galera branca, né? E diria eu que assusta até hoje, aliás, né? Eu acho que a questão do Helter Skelter, né, pro Manson ser esse conflito racial é muito uma característica dos anos 60, né? É meio que o selo ali de que tudo tá relacionado com esse contexto. Porque, tudo bem, né? Quando a gente pensa ali no movimento negro, a gente já vem dos anos 50, por exemplo, com Martin Luther King, né? Mas o Martin Luther King, ele pregava uma coisa mais ligada à religião, né? Mais pacífica. Mas em 1966, a gente tem os Panteras Negras, que daí fala, foda-se, entendeu? Não é sendo pacífico que a gente vai conseguir isso, né? A gente tem que fazer uma revolução, e a revolução não vai ser conversando, porque as pessoas também não querem escutar a gente, né? Então a gente tem esse acirramento dessas disputas que vem dos anos 50, mas que vão ficar mais evidentes nos anos 60, essas disputas raciais. E daí, nesse meio termo, a gente vai ter o
o pânico moral, né? Que é aquele medo que, nossa, os brancos vão perder o seu espaço, né? Os negros vão invadir as nossas casas, os negros vão fazer o que a gente fez com eles, entendeu? Mais ou menos que o medo de que o opressor vire o oprimido, né? Mas o Manson, ele bebe muito desse medo, entendeu? Ele vai ali, claro, com um racismo explícito, né? Afinal, ele era um cara racista, mas ele também surfa nessa onda, né? De dizer assim, olha, vai ter uma guerra racial, entendeu? E vai ser uma guerra muito complicada, a gente tem que tomar cuidado. Então, o momento, assim, é muito propício pra isso que ele tá falando. É uma lógica que existe até hoje, né? Quer dizer, o movimento negro, ele quer, como é que é? Acirrar disputa, ele quer vingança, né? Fica aquela coisa, aquele racismo difuso, que assim, pra quem conhece, não é difuso porra nenhuma, né? Mas fica aquela coisa meio, tipo assim, a pessoa não fala que não gosta. A pessoa fala que não, na verdade, estão querendo dividir a sociedade, né? Porque somos todos iguais, e somos todos iguais, né? Está ficando muito violento. É sempre assim esse discurso. E é pro movimento feminista, é pro movimento LGBTQIA+, é pro movimento negro. É sempre esse medo, assim. E é o medo do opressor, sempre. E é sempre aquela coisa, não, porque tá ficando muito radicalizado, vai ter uma guerra, as feministas vão obrigar a gente a fazer aborto, sabe? Umas coisas assim. Você fica, cara, não, entendeu? Só que as pessoas caem nisso, né? Elas compram esse discurso contrário ao movimento social. E a gente vê isso hoje. Imagine isso, então, nos anos 60, quando tudo era ainda mais incerto, né? Não sabia como iam ser as coisas, né? Ah, eles estão roubando nossas famílias, eles estão destruindo nossos lares. Era muito comum esse tipo de pensamento. Total, total. A ideia é mais ou menos essa, né? Ele achava, né? Ou ele vendia que esse movimento ia ser, tipo assim, já tava pra acontecer um movimento apocalíptico da galera dos negros e por aí vai, né? Que vai pegar a galera toda, né? E por aí vai, né? E a ideia é que ele foi radicalizando cada vez mais a galera, né? Essa coisa iminente, né? Do tipo, a gente precisa agir de alguma maneira, etc e tal. E aí tem uma fofoca que é muito interessante, que a gente tá citando aqui os Panteras Negras, e eles têm uma situação meio interessante aqui na questão, né? Existia um traficante que o Manson, ele tem algum rolo com esse traficante, ou tava devendo dinheiro pra ele, alguma coisa. A questão é que o Charles Manson, ele tenta assassinar esse malandro. E o cara, porra, era preto, né? E o que acontece? Quando ele falha, o Charles Manson fica com o cu na mão. Do tipo, cara, vai ter alguma reação, esse cara vai me matar, ou esse cara vai me denunciar, etc e tal. E aí é onde que ele teria se radicalizado ainda mais por essa questão de tentar culpar os Panteras Negras, né? E aí existe meio que uma certa controvérsia que alguns especialistas de Charles Manson vão falar, não, o Charles Manson, ele era mesmo picareta, né? Ele armou todo esse circo porque ele tava com medo, por algum motivo ele era extremamente paranoico, igual certos ex-presidentes de países hipotéticos, né, que ele achava que os Pantera Negra iam matar ele, então ele tentou incriminar primeiro os Pantera Negra de alguma maneira, pra tentar fazer isso. Já outros especialistas de Charles Manson falam, não, ele realmente acreditava isso, e esse caso não tem relação necessariamente, né, não foi um grande motivador, talvez possa ter sido aí um tempero na questão toda. Mas é interessante porque existe ainda esse debate, né, se de fato Charles Manson acreditava de maneira tão efusiva com relação a essas coisas que ele vendia ou não, né. Acho que a parte dos Beatles é uma das mais interessantes pra ver como é que maluco funciona, né, quando quer fazer merda. É a parte que o maluco encontra significado onde não existe, entendeu? Exato. Assim, né, eu gosto muito de Beatles e eu já gastei uma parte considerável da minha vida estudando sobre, esqueci boa parte, mas o Helter Skelter, que é a música aí que o Manson mais se baseia pra fazer suas ideias, né, faz parte desse disco do álbum branco, né, o White Album, que é um disco cheio de questões super interessantes, né, salvo engano é o único disco duplo dos Beatles. Eu posso estar enganado, mas quase certeza que é isso. E é um disco assim que, cara, tem 30 faixas, né? É a época que os Beatles não estão fazendo show, só estão em estúdio gravando. Então, naquele período ali de 7 anos de vida dos Beatles, né? Os Beatles é uma banda que não durou 10 anos. Acho que é sempre muito impressionante quando você vê e o impacto que vai ter na cultura musical mundial, né? E eles lançam esse disco gigantesco, que é o álbum branco. E esse disco, né? Ele tem a Helter Skelter, que tem essa questão do tobogã mesmo, né? Que tanto que a
A letra é bem isso, né? Quando eu tô em cima do tobogã, eu me preparo pra descer, e daí quando eu chego lá embaixo, eu vou subir de novo. A música é meio bobinha, assim, tal, no geral, mas daí o Paul McCartney fala, né, que não, que tinha tão significado sobre a ascensão e queda do Império Romano, tal. Eu acho que é bobagem. Sei lá, né? Eu acho que é só, é divertido, assim, é uma letra divertida, porque ele queria fazer uma música que fosse mais pesadona, porque eles estavam disputando com o The Who, assim, quem fazia a música mais pesada naquele momento. Tanto que muita gente fala que Helter Skelter seria a primeira música de metal, assim, né? Você vê, tecnicamente falando, a tela começa com um misão solto, assim, na guitarra, que tá um pouquinho desafinado, então ela dá um som mais sujo, é uma coisa bem inovadora pra época, né? E tem essa música, fala-se muito do Helter Skelter, mas tem essa outra faixa do álbum branco, que é a faixa de 30 faixas, ela é a faixa na 29. Ela é a penúltima faixa, que é a Revolution 9, né? Cara, que assim, é só um monte de som rolando, meio sem nada, assim, não tem muito sentido. São as experimentações do John Lennon já nessa época, que nessa época já tá com a Yoko Ono. A Yoko Ono era uma artista até hoje, né, uma artista vanguardista e tal, então ela fazia muitas participações e colaborações musicais com o Lennon, principalmente depois nos discos solo dele, experimentações sonoras. Então, assim, é super experimental. Hoje seria uma coisa chamada post-rock, talvez daria pra colocar alguma coisa assim, tipo Sonic Youth, né, faria coisas parecidas. Sonic Youth é uma banda velha já hoje, mas enfim. E essa é uma música que, nesse sentido de paraidolia, né, cara, se você tá procurando mensagens secretas nos lugares, Revolution 9 é a música pra você ficar ouvindo e encontrando os sinais ali de qualquer coisa que vai ter, né? Então o Manson ficava ouvindo muito isso e sentia que esse álbum tava passando uma mensagem e tava falando com ele diretamente, que era uma coisa pra ele. Ele dizia que ouvia até o próprio nome sendo chamado pelos Beatles, né? Como se os Beatles aí fossem os seus cavaleiros do apocalipse, né? Esse que é a mensagem que ele faz. Então, olha, o universo tá se organizando, eu tô recebendo essas mensagens e daí, cara, porra, sabe? Imagina pegar um bando de adolescente hoje e falar, pô, saiu essa faixa nova do BTS aqui e eu tô ouvindo uns sons muito doidos e você é o cara mais legal ali que tem uma influência em cima dos caras. Pô, você junta tudo que as pessoas curtem, né? Assim, você cria um universo que é muito empolgante ali pra todo mundo que tá ao seu redor. Então, a partir do momento que ele fecha essa visão da necessidade dos assassinatos pra começar uma revolução, porque tá acontecendo, vai vir essa grande guerra civil, e olha só, os Beatles estão falando isso, você tá ouvindo, você tá numa porra de um deserto na Califórnia, né, tá ali numa região fechada, uma propriedade ali privada totalmente fechada, assim, que você tá ali naquele grupinho, você não tem muita opção, assim, né, você nem quer ter outras opções, aquilo faz sentido pra você. Então eu fico sempre muito fascinado, assim, de um sentido assustador mesmo, de caralho, velho, os caras encontraram as mensagens que queriam nos Beatles, isso é muito doido. É aquele lance que eu fico me perguntando se isso afetou o Paul McCartney de alguma forma, né? Saber tudo o que aconteceu, daí um cara falando que foi inspirado nisso, né? Imagina, mano. Que doideira deve ser, tipo, tu ter uma carreira musical, tu é um cara que, porra, independente se você se acha genial ou não, né? Você fica nessa coisa de, pô, quero fazer um bom trabalho, ter uma mensagem pra passar pro mundo. É um doido desse, vai e perverte tudo aquilo que você tava fazendo, né? Na Wikipédia tem aqui, né, uma frase do Paul sobre isso, né? Que ele fala, Manson nos interpretou como os 4 cavaleiros do apocalipse. Eu ainda não entendo qual foi a jogada. É sobre a Bíblia, a revelação. Eu não li, então eu não sei. Mas ele interpretou a coisa toda. Nós éramos os cavaleiros, Helter Skelter era a mensagem e ele achou que podia sair e matar todos por aí. Sim, de fato, acho que é uma daquelas coisas tipo, nossa, o pessoal é muito louco, assim, né? Eu sinto isso direto com os meus ouvintes. Eita, rapaz. É que a mensagem, ela é jogada e o que as pessoas fazem com ela depois foge do controle do artista, né? E é o que acontece aqui, por exemplo, né? Porque os Beatles fizeram a música e o doido do Charles Manson começou a conectar pontos que não existiam. Aqui nessa página da Wikipédia tem uma declaração do Manson sobre isso, né? Ele fala assim, Helter Skelter significa confusão. Então é isso, né? Helter Skelter é esse tobogã, mas também é uma palavra que pode significar confusão. Significa confusão, literalmente. Não significa guerra com ninguém. Não significa que eles irão matar outras pessoas. Apenas significa o que significa. Helter Skelter é confusão. Confusão está vindo rápido. Se você não vê que a confusão está vindo rápido, chame do que quiser. Não é a minha conspiração, não é a minha música. Eu escuto o que eu relato. Ela diz apareça, ela diz mate. Por que me culpar? Eu não escrevi a música. Eu não fui a pessoa que projetou isso na consciência das pessoas. Ou seja, ele culpa daí os Beatles nesse sentido. Não, eu só recebi a mensagem. Não fui eu que escrevi a música. Doideira, né, cara? Isso é o Manson, assim, o pouco que eu já vi dele, assim, ele é muito esse cara que, assim, sempre sai pela tangente
gente, não, eu não fiz nada, eu só passei a mensagem. Então era picareta mesmo. Se o cara não sustentou até o final, é picareta. Não. E a gente tá falando dos Beatles, né? Tem coisa mais pop do que você trazer pra tua teoria da conspiração os Beatles, tipo, porra... Tipo, trazer pra sua conspiração a Pablo Vittar? É isso? E a Glória Groove, eu ia trazer as duas, entendeu? Mas é muito bizarro, né? De como a ideia, né, dessa guerra racial do Manson, ela era mega racista, né? Porque ele dizia que ia rolar essa guerra, né? Então, assim, que o sistema branco ia perder, né? As cidades iam entrar nesse caos, né, de vingança. Mas ele comenta que os negros não conseguiriam manter o poder por causa de uma inferioridade. Então, assim, ele vai mais além, né, de um racismo que daí ele diz, não, que a família vai sobreviver a essa grande guerra e daí depois eles vão voltar. Claro que deles vão se multiplicar e deles vão retornar para governar novamente, né? Então, assim, ele também se coloca como o salvador, né? Tipo, olha, vai rolar essa guerra, vai virar um caos, mas eu e a minha família vamos voltar, nós vamos sobreviver e nós vamos reestabelecer a ordem. É uma porra de um racismo, assim... Puta que pariu. E o mais doido é que é tão racista que ele diz assim, não, vai rolar o Helter Skelter, os negros não vão conseguir fazer o Helter Skelter acontecer, então a gente vai ter que dar o start, começar cometendo crimes e fazer de conta que foram eles que começaram pra daí essa guerra começar, né? Ou seja, eles não têm capacidade de começar, eles não têm capacidade de manter, de terminar, mas vai rolar. É super contraditório como, novamente, isso é super comum em movimentos nova era, assim, que tentam trazer essas visões muito desafiadoras do mundo, né? Muito revolucionárias, assim, mas que quando você vai procurar mais substância, tá, mas onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Ah, isso aí me foi revelado, né? É contraditório as revelações e não tem muito o que extrair daí mesmo. Da onde não se espera nada, daí que não sai nada mesmo, né? E aí a gente tem os assassinatos, né? Porque a gente vai falar que em 69 já, né? Que Manson fala pra família, né? Que o Helter Skelter estava pronto para acontecer. No dia 8 de agosto de 1969, ele instrui a mão direita dele, o tal do Tex Watson, a levar os membros, a Susan Atkins, a Linda Kasabian e a Patricia Cranwickle, para casa do produtor musical, o Terry Melcher, aquele cara que tinha se negado a encontrar com ele, né? Meio que deu uma empinada de nariz pro cara, né? Pra matar o cara. Só que o cara já não morava mais lá. Quem morava lá? A Sharon Tate, que na época namorava, era casada, né, com o Roman Polanski e tava grávida, inclusive, né? O que dá aí esse tom até mais bizarro, né? Do caso, né? É uma cena escabrosa, né? Que o pessoal fala que a cena do crime era uma coisa de louco, assim, do tipo, várias facadas, várias pessoas mortas e sangue nas paredes, né? Escrito Helter Skelter, né? É aquela parada que, tipo assim, mano, a pessoa que fez isso aparentemente perdeu completamente a humanidade mesmo, assim. É muito difícil você imaginar que alguém tava em sã consciência pra fazer uma parada dessa. A casa, ela tava sendo alugada pelo Polanski, né? Ele deveria estar naquela noite, mas ele tava filmando, ele tava envolvido em outro projeto. E a Sharon Tate, ela tava quase dando à luz. Então, ele ia voltar pra casa e o neném ia nascer. E eles estavam casados desde 68. E o caso também ficou muito impactante porque ela era uma estrela em ascensão, né? Ela tava ali fazendo seus filmes, ela tava brilhando, ela tinha tudo pra virar uma mega estrela na década de 70. E daí tem essa cena brutal, né? Onde ela tava grávida. Diz que o neném ficou vivo ali dentro, sabe? É muito pesado. As outras pessoas que também estavam, é um crime muito brutal, assim. É um crime muito violento. É aquela violência descabida. É muito horrível, assim. Eu acho que dá aquele mal-estar só de falar. Totalmente, né? E é completamente justificado, né? No dia 9 de agosto, eles invadem a casa do Leno e a Rosemary LaBianca, né? Matam o casal, mano. E, cara, a Rosemary foi esfaqueada 41 vezes. Que
explica, tipo, saca? É difícil mesmo, né? É complicado isso, né? Assim, nos 2 assassinatos, eles escrevem referências a pigs nas paredes, né? Salvo engano. E isso tem alguma coisa a ver também com o Álbum Branco. Tem no Álbum Branco uma faixa chamada Pigs, e que daí o Manson interpreta Pigs como sendo os membros do establishment, né? Então, a morte aos porcos, morte a isso. É engraçado porque isso me parece alguma coisa da Revolução dos Bichos, né? Do Orwell, mas eu não vi, assim, né? Não sou especialista em Manson, assim, tal, sei o que tá mais aí por aí, mas sempre me chamou a atenção, tipo, pô, da Revolução dos Bichos não eram os porcos, os caras que mandavam, que daí tinha a história de todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Daí tem toda a discussão, né, sobre o que ele queria dizer com isso, mas pelo menos nesse caso em específico, é uma das profecias, né, das visões, das interpretações do Álbum Branco que o Manson tinha sobre o Álbum Branco dos Beatles. Então, nessa ideia de que o Helter Skelter está para acontecer, precisa matar essas pessoas, dá-se a entender que foram negros que cometeram esses crimes, e daí você escreve nas paredes as palavras pig, como se fosse referente às mortes, né, de pessoas que precisa se matar, as pessoas são do establishment que são brancos, que são poderosos, e aí vai. Daí a guerra racial aconteceria nos Estados Unidos, né? Perfeito. O que falhou miseravelmente, né? Porque não impediram porra nenhuma e eles foram presos no final de 69 mesmo. Por múltiplos homicídios, inclusive o Manson junto, né? Ele não conseguiu meter o louco. Mas peraí, eu vi o filme do Tarantino e lá o Brad Pitt dá porrada em todo mundo, com o cachorro. Mas não é isso que aconteceu? Não tô entendendo. Calma aí, deixa eu falar um negócio assim, porque esse filme merda é longo pra caralho, pelo menos a cena é maneira, essa cena do final aí. Não, eu adoro esse filme, cara. Eu gosto muito desse filme. E sabe o que é foda? Essa cena em específico, até uma coisa curiosa, cara, eu fui pra esse filme, eu sabia que tinha alguma relação com a Sharon Tate, quando eu via a Sharon Tate aparecendo, e eu ficava muito curioso, assim, tipo, nossa, mas será que ela vai ser morta no filme? Será que ele vai dar uma de, né, que nem ele fez lá com os Bastardos Inglórios, né, ele vai reescrever a história. Você vai construindo tensão, né, você fala, caralho, o que vai acontecer, Jesus amado? Eu fiquei tenso, agora a Anne, minha companheira, ela ficou apavorada, assim. Bom, ela tem todo um histórico com violência urbana também, né? E ela queria sair do cinema, assim. Ela disse assim, não, você me trouxe pra ver um filme que vai ter morte de mulher grávida, você tá querendo engravidar na época, tudo. Tipo, cara, foi muito tenso, assim. Tipo, eu tive uma camada extra de tensão naquele momento. Quando o Brad Pitt dá aquele xixi, e daí o cachorro ataca, eu disse, graças a Deus. Tipo, me deu um alívio. E isso também é uma coisa, porque eu acho toda a história da Sharon Tate, em específico, a história da Sharon Tate, acho que todas as séries foram horríveis, mas eu acho que da Sharon Tate, por ela estar grávida, é o que mais pega em todo mundo, né? Ainda mais que era uma puta atriz, né? Porra, tinha feito o Bebê de Rosemary, cara, assim. Não, ela não fez o Bebê de Rosemary. Polanski fez. Não, mas ela não é a atriz do Bebê de Rosemary? Não, é a Mia Farrow. Puta que pariu, então esquece que eu falei, tá? Não, ela fez aquele Dança dos Vampiros do Polanski. Tá, então é isso, desculpe, tá? Então, perdão, tá, mas eu sabia que ela tinha... O Polanski tinha dirigido e é isso. Ela fez algum outro filme grandão também, cara, além da Dança dos Vampiros. A Vale das Bonecas... Tava em ascensão, assim. Tava tudo super em ascensão. Mas, enfim, terminou o filme do Tarantino, ver ela viva, sabe? E foi tão legal, sabe? Do tipo, porra, que deu um alívio, assim, tipo, caralho, olha só. E de alguma forma ela sobreviveu, assim, né? E uma tragédia, né? Da vida real não foi assim, tudo, mas foi um filme que no fim eu acabei ficando, eu saí feliz, assim, no cinema, tipo, pô, bacana, né? Então eu tenho um carinho por esse filme. Não vou negar, não. O final é bom, então eu passo pano. Tá, isso. Obrigado. Mas eu gosto de irritar fã de Tarantino. Eu sou fã de Tarantino, mas não sou Tarantinete, não, tá? Então... Tarantinete. Pode xingar aí também, que sem problema. Apesar que eu acho que o cara é um puta escritor. O filme longo pra caralho, parece um livro mesmo, de 600 páginas. Chato pra caralho, bicho. A pessoa escreveu mais de 100 páginas, já não leio mais. Se não tiver imagem, se não tiver figura, eu não leio. O André, ele é daqueles que pergunta assim, no livro, tem imagem? Tem figurinha? Mas tem? Sério, tem? Cara, e é isso. O cara passou a vida toda na prisão, né? Junto com a galera e morreu na prisão. Em 2017, né? Doenças, causas naturais e tal. Mas, de certa maneira, chega até a ser meio interessante a maneira como esse cara, ele virou uma ídolo pop, de certa maneira, né? Por mais que pro lado negativo, mas ele tá muito presente, né? A imagem dele, né? Ele com a suástica na cabeça, fazendo careta, né? Ele se torna essa figura, porra, ícone do final do século XX, né? É bizarro como desse
desses líderes, ele é provavelmente o mais famoso, né? Claro que outros também são, mas ele parece ser, quando a gente pensa em culto, seita... Porra, até quando a gente pensa em Helter Skelter, a música dos Beatles, a gente pensa no Charles Manson, entendeu? É uma coisa que tomou proporções, assim, muito gigantes. Por isso que o cara ficou preso até a sua morte e, né, não se deixou criar um grande auê quando ele morreu pra não criar mais culto à personalidade, né? E assim, de novo, eu dei aqueles 3 exemplos, 2, o Guns N' Roses e o próprio Marilyn Manson, né, como artista. Agora, se pensar, cara, segunda temporada do South Park de 98, tô vendo aqui, o episódio 16, Feliz Natal, Charlie Manson. Vai tomar no curso de Park também, né, cara? O South Park é foda, né, cara? Meu Deus do céu, muito debilóide. Em 89, várias vezes quando você procura por Charles Manson vídeos, assim, dele, tem umas entrevistas que ele dá, a maioria delas sai de um documentário lançado em 89, chamado Charles Manson Superstar, né, e esse documentário, o nome é uma referência direta, né, ao musical do Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar. Que é do Andrew Lloyd Webber, e uma curiosidade, a gravação que tem o filme, né, mas o álbum original, quem faz Jesus Cristo é o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. É uma das coisas mais aleatórias, assim, que eu acho muito bacana. E eu lembro que lá por 2009 eu fui ver uma peça que era Charles Manson Superstar, que contava a história do Manson e tal, e da família, como uma peça de teatro. Aqui em Curitiba, não sei se essa peça teve em mais lugares, mas ela pega o mesmo nome desse documentário, de 89. Então, assim, é um ícone pop, né, cara? É um ícone pop, e daí, quando você vai olhar mais de perto, é isso. O cara é um serial killer, ele é um líder de culto, o que ele faz e por que ele chama tanto a atenção. Eu confesso que, assim, se a gente for colocar, assim, em casos de, assassinos famosos e tal, eu não acho a história do Manson tão interessante assim. Eu acho ela muito chocante pela questão da morte da Sharon Tate, principalmente, tá? Agora, se você for ver assim, de tipo, você tem casos de serial killers muito mais inteligentes, sabe? Se a gente for falar do tal do fenômeno de você se encantar de uma forma macabra pela história do assassino, eu não acho o Charles Manson uma figura tão interessante assim. Eu acho ela bem patética, assim, na verdade. Eu acho que é tudo muito furado, é muito bobo. Eu entendo o comportamento de culto por ser uma coisa que chama a atenção, mas não é isso que aparece. Geralmente é muito focado nele, né? Assim, nas ideias dele ser esse doidão. Eu sempre achei meio tipo, meio over, assim, mas enfim, né, o cara fez tudo que fez e, né, estamos aqui fazendo o podcast sobre ele, né. Como eu sempre digo, daqui a 100 anos as pessoas vão esquecer a gente, mas vão lembrar do cara. Mas eu não acho ele esse fenômeno, eu acho que é uma coisa muito Hollywood, sabe. Eu acho que o fato de ser muito Hollywood chama a atenção, né, tipo, são pessoas de Hollywood, é aquele momento, era um músico, tem questão hippie, os elementos são muito interessantes em geral, mas quando você vê o conjunto da obra, eu acho tão, né, por isso que eu gosto do filme Tarantino. A melhor história do Manson foi aquela. Eu acho que o Manson, por mais que a gente não ache, né, ele um grande nome, né, nisso, mas na cultura pop ele se tornou, né. É meio que aquele caso de que cresceu mais do que foi a própria liderança dele, né. A gente olha e até quando a gente não conhece muito a história, a gente acha que ele foi esse cara genial, e daí você vai lendo e vai percebendo que ok, sabe. Mas eu vejo que o assassinato da Sharon Tate, não que os outros não tenham sido tão horríveis quanto, não é isso. Mas por ela ser uma atriz e por ela ser esposa do Polanski, que também estava bombando naquela época, né? Ele tinha acabado de fazer o Bebê de Rosemary em 68 e por ela estar grávida, né? Já em estágio quase final da gravidez, deu pra esse caso uma vida ainda mais longa e um tom ainda mais impactante, né? Não que o resto não seria. E o americano gosta desse fenômeno midiático, né? E daí todo mundo fica em cima do Polanski, depois meio que aquela coisa do luto, sabe? Do luto público. Todo mundo quer saber o que ele tá fazendo, como que ele tá se sentindo, sabe? E os conservadores americanos, religiosos, cristãos fervorosos, né, deitaram e rolaram, né? O cara faz filme louvando o diabo, olha o que aconteceu, né? Sofreu a própria consequência. E depois o Polanski ainda vai fazer merda pra caralho, né, cara? Daí isso é outra história, assim, que, olha... Talvez a menos controversa da carreira dele, né? Comparado com o que vai depois, né?
O cara tá banido dos Estados Unidos, né? Banido das premiações. Quer dizer, tá recebendo até hoje. Não, é por isso que, olha, é fora ter ídolos, né, cara? Porque, porra, é ele, é o Woody Allen, é muito difícil, assim. Michael Jackson, são 3 pessoas, assim, que eu curtia muito e eu fico, velho, mas dá pra gostar? O que eu separo a obra do artista? O que eu faço aqui da minha vida agora? Assisto escondido, sem ninguém ver. É muito foda, porque eu não vou nem entrar nesse... O pessoal que dê aí tretas Roman Polanski no Google e vejo, assim, mas é um cara que eu, hoje em dia, não consigo mais... Se sai filme novo, eu não me toca mais, assim. Não, calcule se fosse esse cara em casa em vez da mulher, o que os cristãos iam falar, o cara morrer nas mãos do cara, né, doido, do culto satânico, né? Imagine, mano, tipo... fez um filme louvando Satã, né? Tipo... Seria isso, né? O Polanski, se estivesse lá e ele tivesse sido morto, porque aconteceria isso, né? Se ele estivesse na casa, ele também ia ser assassinado. Ia ser a história, o cautionary tale perfeito, assim, dos cristãos conservadores, fundamentalistas dos Estados Unidos, assim. Tipo, olha só, o cara fez filme e morreu com mulher grávida, e é isso que o diabo faz. E daí é pano pra manga pra conspiração, porque o bebê de Rosemary, a Mia Farrow tá grávida no filme, a Sharon Tate também tá grávida na vida real. Nossa, daí a galera faz e vê coisas que não existem, né? Mas é muito foda como meio que foi isso que tornou o caso, né, tão longevo, pensando assim, no interesse que a gente tem nele até hoje, porque quantos outros assassinatos não ocorreram que quase ninguém comenta, né? Se a gente for pensar nisso. Então é isso, gente. Falamos sobre a vida e infeliz obra de Charles Manson. O que você tem a declarar? O que a gente esqueceu? Conta pra gente lá nas redes sociais, deixa um comentário. E é isso, gostaria muito de agradecer a presença maravilhosa da Gabi. E, Ivan, quer fazer um jabá? Eu sei que você tá precisando. Desculpa, esse momento eu preciso rir. Bota meu nome no Google aí, se você precisar de alguma informação. Caralho, né? Joga meu nome no Google. Andrei, na próxima participação de podcast, a gente fala assim, joga meu nome no Google, tá? Não aparece nada. Porra, eu já participei aqui 1 milhão de vezes, caralho. Participei em momentos que isso aqui era muito... que ninguém conhecia também. Cara, não era nem do Spotify aqui. Quem te viu, quem te vê. Ignorei e-mail do Andrei na primeira vez que ele me convidou pra gravar. Ignorei. Calma aí, eu não tenho mais esse e-mail, infelizmente. Qual era o tema mesmo? Eu tava lançando um livro, meu livro lá, 2014, o Até o Fim da Queda. Daí você disse, meu nome é Andrei, eu tenho um podcast. Daí eu falei, todo mundo tem podcast hoje em dia, 2014, isso, né? Todo mundo tem podcast hoje, o que esse cara tá entrando em contato aí e tal. Daí eu não respondi, mas depois eu fiquei, aquele cara foi tão bacana no e-mail, eu devia responder. Daí depois, de alguma forma, a gente ficou amigo, não me lembro como. Não me lembro como que a gente se juntou. Não sou seu amigo, não. Não sei o que você tá falando, inclusive. Então, deixa eu botar meu jabá aqui, então, tá? @Mizanzuki nas redes sociais e eu tenho um podcast chamado Projeto Humanos, ouve lá. Obrigado, beijo. Só queria falar, vou dar uma dica pra quem quiser fazer marketing das coisas. Nunca comece um e-mail com meu nome é Andrei. Isso parece muito bundão, né? Tipo, meu nome é Andrei. Parece um menininho de 12 anos lá. Oi, tio, meu nome é Andrei. É assim, ó. Sou Andrei, sou autor, host do maior podcast do Brasil. Isso. E demanda a sua presença aqui. É assim que começa o e-mail. Meu nome é Andrei, eu tenho um podcast. Você quer ser meu amigo? Olha só, é assim que eu ouço. Mas o Ivan que ficou meu amigo, eu não fiquei amigo dele. É como a vida dá voltas, né? Paguei um jantar até pra esse filho da puta pra tá aí agora. Olha falando, aí. tá? E não foi barato aí, não, hein? Vou falar, hein? Foi caro aquele jantar, mas... Cara, eu me ofereci pra... Mentira, não me ofereci não, sou carioca. Os caras não falar que vai rachar, não vai rachar não. Enfim, gente, é isso. Bastidores. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E é isso. Não olhem para trás.
Bastidores. Pede pra Gabi dar o jabá dela, né? O seu grosso do caralho. Ela já é do Mundo Freak também, ela não tem outro podcast, não. É concorrência, a gente não fala. Não tem, né? Não tem outro podcast, não tem rede social, não tem. Ele não gosta, eu não posso falar. Se eu falar qualquer outra coisa, o Andrei me bate, então não posso falar nada. A Gabi, eu agora vou ter que fazer uma expose, que a Gabi é uma safada. Por que é uma safada? Caralho. Pesado isso, hein? Todos os temas que eu falo, me chama pra gravar RDM, ela não me chama. Nossa, esqueci de te responder no WhatsApp, né? É verdade. É. Viu só? Só porque quando ela me chamou, eu não assisti o filme. É muita sacanagem. Mas, isso. Ivan, me escute, tá? Ah. Beleza, vive falando, eu chamei ele. E dele chegar na gravação e falou assim: eu não escutei, eu não assisti esse filme. Ah, não, eu não chamo mais. Não, eu calma aí, chamo mas mais. deixa- Não, não chamo mais. Não chamo mais. Não tem Ela me chama pra gravar Massacre da Serra Elétrica. Eu já odeio slasher. Eu nunca tinha assistido nenhum Massacre da Serra Elétrica. Teoricamente, o Massacre da Serra Elétrica não é um slasher, então a sua defesa é infundada. Preconceituoso. Não, é um homem não, preconceituoso, um homem do passado. A única obra de ficção que com motosserra que é legal é O Homem Motosserra Chainsaw Man. Assiste no Crunchyroll. Jabá aí gratuito aí pra Crunchyroll. Eu só queria falar um negócio, Gabi. Você é caluniadora porque eu assisti sim um filme, caralho. São 7 filmes, eu assisti o primeiro, caralho. A gente ia falar sobre o mais novo. Aí, Aham. O objetivo era assistir, tipo, o primeiro e o que acabou de sair no começo do ano, né, em minha defesa, pra fazer aquela comparaçãozinha. mas tu não meteu o pau no filme. Por que eu vou assistir? Tô de sacanagem. Gente, até pedir desculpa publicamente, eu não tive tempo de assistir, mas assisti o primeiro e achei muito legal. Vou pensar numa pauta legal pra te chamar. Ó, já falei, ó, Heathers. Tá? Vou anotar aqui, calma. Não tá na minha mão aqui. Deixa eu anotar também. Pode tanto musical quanto filme original, que eu assisti os dois, porque eu sou. Toda coisa que eu gosto, sou The Blood, eu procuro tudo Tá bom. pra ver. Até a romantização em quadrinhos. O filme do Death Note, pra eu defender 2 horas. Agora sim, agora estamos falando sério. E eu tô falando sério, eu sustento. Pode vir os 3 contra mim. Eu sustento a defesa desse filme, tranquilamente. Boa. Tá bom. E segundo a Era Croft, não gosto de filmes de terror, né? Vai ser eu no Mundo Freak defendendo o cara lá do ZT. Até esqueci o nome do maluco. Os céticos são bolados com você até hoje. Toma cuidado. Vai tomar. Ih, olha aí. mundofreak.com.br